Com a palavra, a última vereadora inscrita e o último inscrito desta audiência pública, vereadora Sargento Regina. Em seguida, as considerações finais da mesa. Senhor presidente desta audiência pública, vereador professor Luiz Carlos, espero que aquele artigo, né, que a gente sabe que existe, mas que as pessoas não querem aceitar, né, que diz que todo aquele que meter a mão no dinheiro público deve ser preso, né, realmente fosse cumprido na nossa cidade. Essa gestão, ela parece querer fazer desta casa uma casa de circo, aonde só tenha palhaços. Nós tivemos aqui inúmeras audiências públicas com a presença dos gestores que chegam aqui nessa casa e pintam uma cidade maravilhosa, um mundo encantado, fantástico, que é o mundo da prefeita Micarla. Ela vive nesse mundo de Alice, do país das maravilhas, aonde tudo é perfeito. Recentemente, eu tive o desprazer, e aí tive até que tomar remédio em casa, que é para não infartar, de estar sentado aqui e ouvir desta tribuna, que é uma tribuna que há anos e anos, né, há décadas, foi criada nos poderes para que se venha fazer defesas pela democracia, pela cidadania, mas que muitos a utilizam para mentiras. E nós tivemos aqui na mensagem da prefeita, da primeira página à última, só mentiras. Nós não ouvimos uma verdade. Mas o que podíamos fazer? É a democracia. E aí você tem que ouvir calado, você tem que entrar mudo, né? O ditado, entra mudo e sai calado. Porque você não pode intervir, tem que estar ouvindo, né? E a prefeita, a gestora maior da cidade, aqui na tribuna mentindo, apresentando o mundo fantástico dela, aonde, na verdade, nada disso que é colocado pela prefeita acontece na prática. Recentemente agora, nós fizemos uma denúncia, e aí eu gostaria até de chamar a atenção nesse momento do sindicato, Sinti, um sindicato que eu tenho um grande respeito, dos movimentos sociais, sindicato que ajudou muito a categoria da Polícia Militar nos seus momentos mais difíceis, né? E a gente adquire esse respeito mútuo quando, no momento em que a gente mais precisa de um apoio, a gente vê que ao nosso lado, quando a gente olha, a gente encontra os militantes de sempre. Então, é um sindicato que a gente nutre um respeito profundo. E eu chamo a atenção do sindicato para os fatos que estão acontecendo, não apenas com relação a essas nomeações, que essas nomeações politiqueiras que estão acontecendo é um atraso enorme e um prejuízo profundo para a população. Mas é importante que se diga que isso está sendo feito não é por debaixo dos panos, é abertamente. Todo mundo sabe. Essa Casa Legislativa sabe, o Ministério Público sabe, né? As autoridades competentes sabem, e eu não entendo a inércia. Não entendo por que não é tomada uma posição com relação a isso. Mas tem uma outra coisa gravíssima, professora Fátima. Nós recebemos uma denúncia ali no Conjunto Santarém, 2 creches, né, que supostamente seriam entregues àquela comunidade. Tem uma placa lá, nós tiramos uma foto, está lá a placa, com o início da obra e o término. Terminou o ano passado. Mas a única coisa que foi feita, professora Fátima, foi um muro. E nesse muro foi gasto mais de R$1 milhão. E não é a vereadora Sargento Regina que está dizendo isso, não. É bom que se diga isso. Quem está dizendo é a própria prefeitura na sua placa. Porque tem lá o valor da obra, 1 milhão e tanto. Aí para quê? Construção da creche. E cadê a creche? Onde é que está essa creche? Está na casa dela? Onde é que está essa creche? Porque a creche não existe.
foi mais uma vez desrespeitada a comunidade, porque o local era um local que era utilizado pela comunidade como campo. E aí a comunidade amanheceu o dia do mesmo jeito da Cidade da Esperança com relação à UPA. Na madrugada chegou os tratores, passa o trator, derruba, quem manda sou eu. É mais ou menos assim. Não importa o que fulano, ciclano está dizendo, não. Quem manda somos nós, passa o trator, coloca aí vamos isolar aqui a área, ninguém entra mais e vamos começar a fazer o que a gente quer. É assim que está acontecendo na nossa cidade. Nós estamos fazendo agora um trabalho de pesquisa nessas placas, essas obras. Né? Falou-se tanto aqui em obras inacabadas de Carlos Eduardo, que foi? Ele deixou obras para que desse continuidade. E o exemplo disso, vou dar um outro exemplo, foi a escola lá de Santos Reis, professora Fátima, que foi precisa a população, mãe, pais de alunos. Nós fomos lá para frente com faixa, com carro de som, gritando, pedindo a inauguração efetiva de uma escola que tem um modelo de primeiro mundo e que foi criado por Carlos Eduardo. E ela não queria inaugurar por esse único motivo, porque foi Carlos Eduardo. Então, dessa forma, o que aconteceu? Houve um prejuízo, a população se mobilizou e, pela pressão popular, ela cedeu. Mas existem outras obras. Existe o caso do CEMEI Clara Camarão, que as crianças estão sendo liberadas porque não tem alimentação. E aí? Esses recursos, eles não são recursos federais? Não é preciso uma auditoria? E aí, eu retorno ao que nós pedimos nos nossos encaminhamentos, com relação à conclusão da CEI dos contratos nessa casa. Nós apontamos, sim, apontamos os culpados que verificamos durante todo o processo de investigação, doa quem doer. Nós não podemos nos intimidar e nem baixar a cabeça diante de uma situação de catástrofe que está a cidade. E diante disso, a população está sofrendo e alguém está ganhando com isso. Né? São essas indicações políticas, são o recurso que a gente não vê ser aplicado no que deveria, né? Programas federais que não estão sendo respeitados, programas federais que estão praticamente acabados, a exemplo do CRAS, ProJovem, o PET. E isso aí nós verificamos de perto, não foi ouvir dizer. Né? É um absurdo, por exemplo, que numa audiência como esta, proposta pelo presidente da Comissão de Educação desta casa, veja bem, e o vereador professor Luiz Carlos, não é porque eu não gosto de estar elogiando demais e não sou de estar babando ninguém. Mas é importante que se diga que o vereador professor Luiz Carlos, eu sou vice-presidente da comissão com muita honra, porque o vereador professor Luiz Carlos se preocupa, está sempre puxando os temas, discutindo, procurando, mas aqui dentro desta casa, a gente já viu projetos de grande importância para a educação ser derrubados por orientação da bancada. E é um outro fato que a população tem que aprender. A população ela tem que entender que nós que fazemos a bancada de oposição desta casa, a gente trabalha dobrado, triplicado, porque a gente faz todo um trabalho e quando chega lá na prefeita, veto. Quando o veto chega aqui, já tem a orientação. Então, a orientação é o quê? Manter o veto. E isso a gente já viu em vários projetos. Então, a gente fala, é uma situação extremamente grave. Eu acredito que há uma necessidade de uma mudança, no meu entendimento, se dependesse da vereadora Sargento Regina, unicamente essa quadrilha que se instituiu na cidade, já estava todo mundo na cadeia, essa prefeita já não era mais prefeita, a gente já tinha resolvido essa situação através de um impeachment, mas não depende da vereadora Sargento Regina. Vejam tudo o que aconteceu para que a gente conseguisse abrir nessa casa uma simples CEI. Olha as manobras que houveram, os problemas que aconteceram. Inclusive hoje, vereador professor Luiz Carlos, eu farei um pronunciamento nesta casa e vou pedir, inclusive, a participação do presidente da casa, porque estamos vivendo uma situação, enquanto mandato,
muito séria, que vai precisar ter uma intervenção do presidente dessa casa. Porque eu não me intimido, minha amiga. Eu não me intimido. Eu não tenho medo de poderoso, de oligarquia, de nada. Absolutamente nada. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. Porque quando vem é pesado. Né? E que a mão de Deus, ela também bata na cabeça dessas pessoas que estão desrespeitando o cidadão mais humilde. Porque o que eu vejo nessa cidade hoje é que os grandes beneficiários são aqueles que têm alguma ligação política ou que ajudaram na campanha da prefeita ou que vão apoiar a prefeita. Ora, chegou uma pessoa para mim e disse: vereadora, me chamaram, veja que coisa grave, me chamaram e disseram o seguinte: vai apoiar quem? Aí eu disse: bem, não está ainda no período de campanha, eu estou analisando os candidatos. Eu digo: perfeito. E aí? Aí disseram: se apoiar qualquer pessoa que não seja do grupo, você está transferida. Oh! E agora é assim, transfere, manda ir para casa, bota incompetente no lugar, manda o servidor de carreira, que trabalhou, que se esforçou, que construiu muita coisa boa para essa cidade, vá para casa, fica em casa. Isso é grave. E aí, um alerta ao Ministério Público. Nós pedimos uma auditoria em todas as secretarias, porque não tem uma única secretaria hoje, nesta cidade, que não tenha problema e que não mereça uma auditoria. Todas merecem. Então, era essas nossas colocações, vereador professor Luiz Carlos, e a Vossa Excelência, que Vossa Excelência sabe que conta conosco, no momento que Vossa Excelência nos convocar. Eu sou um soldado a serviço de Vossa Excelência dentro dessa comissão. Muito obrigado. Nós agradecemos a vereadora Sargento Regina. Realmente, sempre que procuramos, ela sempre nos acompanha. E essa audiência pública, como eu disse, já fomos várias vezes ao Ministério Público, já colocamos ofícios para os órgãos competentes, e essa comissão está sempre fiscalizando. E o Ministério Público já fez sua parte, já tem vários inquéritos abertos, inclusive ações já sendo finais na Justiça, com a promotora Zenildo Ferreira, que faz um excelente trabalho. E essa novidade que a gente soube aí, das trocas de diretores, no apagar das luzes, no último mandato, indicando padrinhos, por indicações de padrinhos da prefeita Micarla, nós tivemos conhecimento há um mês atrás e próxima semana estaremos também encaminhando ao Ministério Público para que ele, se já tomou posição ou não, tome conhecimento, seja provocado e com certeza será mais uma ação do Ministério Público na Justiça em prol da população da nossa cidade.